Hoje você vai entender por que o cálculo de variantes é a habilidade mais importante do jogador de xadrez, tá? Eu vou trazer uma partida que eu joguei no Campeonato Paraense de Xadrez e no ano de 2023 na cidade de Ananindeua, tá? E nessa partida, né, vou mostrar ela já já, eu vou te mostrar do porquê eu venci ela através do cálculo, tá? Vamos lá. Aqui tá aqui o tabuleiro, né? Eu estava jogando de negros, meu adversário de brancas. Ele começou com C4, eu joguei C5. Deixa eu ir mais pra frente aqui. E ele jogou G3. Quando ele joga G3, ele tem a ideia de jogar o bispo dele aqui em fianqueto, tá? E tentar controlar essa diagonal, tá? Aqui eu jogo cavalo C6, desenvolvendo o meu cavalo. Ele joga o bispo, né? E eu jogo o meu cavalo, desenvolvendo os dois cavalos, né? Assim como manda o livro. Ele joga cavalo F3 e eu jogo E6. E6 a fim de abrir diagonais para o meu bispo jogar, né? Roque e eu jogo o bispo E7, né? Assim vou poder jogar o roque em seguida. Ele joga D4, né? Colocando peões no centro. Eu capturo o peão e ele captura o cavalo, e ele captura de cavalo, né? Eu priorizo o meu desenvolvimento, então eu faço roque, né? E ele joga cavalo C3 também, priorizando o desenvolvimento dele. Eu jogo dama B6, atacando duplamente o cavalo dele aqui no centro. Ele defende o cavalo dele, capturando o meu cavalo, simplificando a posição. E eu capturo com o peão de D. E ele segue com B3, né? A fim de desenvolver o bispo dele em fianqueto, né? E eu jogo também bispo D7, também desenvolvendo o meu peão. Assim eu concluo o meu desenvolvimento, tá? Ponto para mim até aqui. Então ele joga aqui bispo B2, fazendo conforme o plano dele de desenvolvimento, querer desenvolver na longa diagonal. E eu jogo torre D8, né? A minha torre estava aqui em D8 e estava com um mini plano aqui de jogar bispo C8 e deixar a minha torre mais ativa aqui. Percebendo isso, ele jogou dama C2, né? Agora as torres deles também podem jogar. Aqui eu jogo C5, tá? Não, a máquina, eu acho que ela, se não me engano, ela critica um pouco esse lance, mas meu intuito aqui é jogar o bispo aqui nessa diagonal, questionando esse bispo dele que está muito forte. Tem um conceito no xadrez que se uma peça está muito bem desenvolvida e a sua não está, você tenta trocar essa peça, né? Então é isso que eu estou buscando, tentar simplificar uma peça ruim minha por uma peça boa, tá? Ele joga cavalo E4, ele está remanejando as peças dele para a ala do rei a fim de iniciar um ataque. Eu jogo bispo C6, atacando duplamente o cavalo, né? Aqui eu pensei que ele ia capturar o cavalo, mas ele jogou G5. G5 traz vários problemas, né? De cara, ele está ameaçando capturar o cavalo aqui em F6. Por exemplo, eu vou jogar aqui A6 aqui. Ele está ameaçando a capturar o cavalo. E se eu retomo o bispo aqui, ele vem com dama dando checkmate aqui, tá? Simples assim, já ganhando a partida. Então esse cavalo aqui é um problema. A solução que eu encontrei foi por granito nessa diagonal onde a dama está atacando. O que eu fiz? Eu joguei G... Opa, deixa eu voltar aqui. O que eu fiz? Eu joguei G6, né? Nessa posição eu joguei G6, assim a dama dele não vai jogar aqui, não vai capturar meu peão de H7. Ele jogou aqui E4, né? A fim de avançar, e eu joguei H6, atacando o cavalo dele, né? E ele respondeu à altura, ele contra-atacou o meu cavalo, né? Muito sagaz do meu adversário. Qual a ideia por trás disso? Se eu tomo o cavalo dele, ele retoma o meu cavalo, ainda ganhando tempo, atacando meu bispo, apoiado pelo bispo dele, tá? O que acontece? Após eu defender o meu bispo que está sendo atacado, jogando o meu bispo em D6, esse peão ele fica muito forte, ele causa vários problemas. Por quê? Ele cria um posto avançado aqui. Já imaginou uma dama aqui? Seria checkmate, né? Então a ideia dele seria remanejar a dama dele para cá, para essa casa, tá? Então eu não quero isso. Isso traria problemas posicionais gravíssimos para mim. Então eu não sigo essa linha, tá? De tomar o cavalo dele, perdão. Eu jogo então cavalo H7. Cavalo H7 visa trocar peças, né? Como eu estou sendo muito pressionado aqui na ala do rei, eu estou tentando simplificar um pouco de peça, assim eu vou amenizar o ataque dele, né? Ele
então segue com cavalo E6, sacrificando o cavalo, né? Nesse momento, antes de ele jogar o cavalo E6, eu tinha preparado um contrajogo para esse lance. Esse ataque aqui é um ataque prematuro, tá? Porque qual é a ideia dele aqui? A ideia dele é até muito boa, muito bem intencionada. Se eu retomo esse cavalo aqui diretamente com peão captura F6, ele começa a ter muita atividade com dama G6, cheque, né? As peças dele vão jogar melhor, o meu rei vai estar exposto. Por mais que ele fique com uma peça menos, ele vai ter muita atividade. Eu não querendo isso, eu preparo um contrajogo que vai começar agora, né? Depois de cavalo E6, eu jogo bispo captura G2. Bispo captura G2, né? É o início de uma combinação fantástica, que eu vou mostrar já já. Como ele não está ameaçando checkmate aqui, e sim ameaçando peças, né? Ele seguiu com cavalo captura F8. Cavalo captura F8 e ganha uma peça, né? Ganha minha torre. E eu também ganho a torre dele, né? Bispo captura torre. Em seguida, ele captura o meu cavalo, né? E se eu retomasse o cavalo aqui de cara, ele iria retomar o bispo, né? E a partida seguiria equilibrada. Mas eu tinha calculado que tinha um lance de espera aqui, que ganharia um tempo, né? Ganharia um tempo aqui em cima da dama dele. Que no caso o lance é bispo D3 apoiado pela torre, tá? Bispo D3 está atacando uma peça muito valiosa, né? Que está sendo defendida. Então ele tem que gastar um tempo defendendo a dama dele. Ele defende a dama dele jogando dama C3. Tá? Observe que faz até uma bateria de bispo e dama. Se, por exemplo, não tivesse esse peão, se esse peão não tivesse nessa casa, seria um problema, estaria ameaçando checkmate. Porém, essa diagonal está bloqueada pelo próprio peão dele. Tá? Então eu posso capturar o cavalo dele. Tá, então nesse momento aqui eu consigo uma peça menor, né, uma peça limpa a mais, tá? Aqui já é o suficiente para converter para vitória. A partida segue com torre E1, tá? Eu jogo o bispo F5 e eu tô sempre de olho nesse possível checkmate, tá? Ele pode estar jogando, por exemplo, E6. Deixa eu jogar esse lance aqui. E6. E se eu, por exemplo, retomar, né? Querer ser ganancioso e pegar um peãozinho a mais, eu levo o checkmate, tá? Então tem que ficar de olho nisso. Então, nesse momento, né, ele percebe que eu percebi isso e ele joga dama aqui. Ele apenas fez um outro lance. E eu jogo dama C6 a fim de trocar as damas e ir para um final onde eu vou estar melhor. Ele joga dama C3 de volta e então eu jogo torre D3, atacando, ganhando tempos em cima da dama. A dama vai para C2 e aqui é um erro, né? Aqui já está melhor para as pretas, né? Eu capturo então G3, eu capturo o peão com G3 com a torre, dando cheque, né? O rei seria obrigado a se defender, então o peão iria capturar a torre aqui, que eu iria ganhar a dama, tá? Nesse momento aqui, o adversário ele abandona a partida, né? Então, a beleza dessa partida é justamente esse lance aqui, né? Que é o lance que se inicia com um contra-jogo por parte das pretas com bispo toma G2, né? Ganhando a partida, né? Com a sequência brilhante, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa sequência e me veja aqui em outros vídeos, tá bom? Curte, comenta e compartilha. Valeu!